Imagina que você acorda de manhã, olha pela janela de uma grande cidade completamente comum e acima dos telhados flutua silenciosamente uma pequena cápsula, aproximando-se suavemente para pousar. Duas pessoas descem, sem piloto, sem o barulho ensurdecedor das hélices de um helicóptero, sem pista de decolagem. Não é cena de filme de ficção científica. Não é um vídeo conceitual com música futurista ao fundo. É realidade. Exatamente isso está acontecendo agora na China. Enquanto muitos países ainda discutem se táxis aéreos autônomos talvez possam ser possíveis daqui a 20 ou 30 anos, em várias cidades chinesas, um táxi aéreo totalmente autônomo já transporta passageiros reais. Sem piloto, sem controle manual, sem pista. Se histórias como essa te fascinam, se você quer entender o quão perto realmente estamos de uma nova dimensão da mobilidade, então fique comigo até o final. E se quiser mais análises como essa, apoie o formato com um like e uma inscrição, porque o que está acontecendo neste momento pode mudar profundamente a forma como pensamos cidades, transporte e até mesmo distância. A China conseguiu algo que poucos anos atrás, muitos especialistas considerariam prematuro: uma aeronave completamente autônoma, oficialmente certificada, que já realizou mais de 40 mil voos de teste. 40 mil! Esse número precisa ser absorvido com calma. Não é um experimento de laboratório, não é um único voo de demonstração para investidores. É um sistema que foi testado repetidamente até que as autoridades dessem luz verde. E ainda assim, fora da China, quase ninguém fala sobre a magnitude desse passo. Nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, empresas também trabalham em aeronaves elétricas de decolagem vertical. Mas até agora, nenhum outro país certificou oficialmente uma aeronave de passageiros totalmente autônoma desse tipo e a colocou em operação comercial. A China não construiu apenas um veículo voador. Ela o certificou, liberou para o mercado e o integrou a uma estratégia nacional de crescimento. Essa estratégia tem nome: economia de baixa altitude. O termo se refere a tudo o que acontece economicamente no espaço aéreo abaixo de 1.000 metros de altitude, desde drones de entrega até táxis aéreos tripulados ou não tripulados. Segundo projeções oficiais, esse setor deverá atingir um volume de 3,5 trilhões de yuans até 2035. Isso não é a visão isolada de uma startup ambiciosa. É um plano ancorado na estratégia nacional. Mas vamos começar pela máquina em si, porque é dela que tudo parte. A aeronave se chama EH-216S. À primeira vista, ela lembra menos um avião clássico e mais um drone de grandes proporções, projetado para acomodar confortavelmente duas pessoas. 16 rotores estão distribuídos em 8 braços que envolvem a cabine como uma espécie de estrutura protetora. Abaixo deles, encontra-se uma cápsula compacta com 2 assentos lado a lado. O que chama a atenção imediatamente: não existe cockpit no sentido tradicional. Sem manche, sem pedais, sem alavanca de potência, sem assento para piloto. Você entra, senta, coloca o cinto e o destino já está programado no sistema. Com o toque de um botão, o táxi aéreo decola verticalmente. Não há corrida na pista, não há aceleração longa. Ele simplesmente sobe, estabiliza-se e voa pelo espaço urbano a velocidades de até 90 km por hora. Ao chegar ao destino, desce de forma controlada e pousa sozinho. Para os passageiros, a interação se limita basicamente a uma tela que mostra a rota e a uma opção de comunicação com um centro de controle em solo. Caso surja algum problema, é possível entrar em contato com um operador com um simples toque. A cabine é intencionalmente minimalista, sem painel sobrecarregado de instrumentos, sem indicadores complexos que possam gerar insegurança. A lógica é simples. Quem não precisa assumir o controle também não precisa de elementos que criem a ilusão de controle. Muitos podem imaginar que um sistema assim ainda esteja operando apenas em ambiente de teste
fechado, talvez com alguns engenheiros selecionados, talvez em uma zona de demonstração extremamente limitada. Mas é aqui que está o diferencial. Em outubro de 2023, essa aeronave autônoma recebeu, como a primeira do mundo em sua categoria, um certificado de tipo emitido pela Autoridade de Aviação Civil Chinesa. Isso significa que um órgão estatal examinou completamente o sistema e o classificou oficialmente como seguro para o transporte de passageiros. Só isso já seria um marco histórico. Mas não parou por aí. No início de 2025, veio o próximo passo decisivo: a concessão de uma licença operacional para uma aeronave elétrica não tripulada. Isso tornou oficialmente possível o uso comercial. Clientes pagantes, voos reais, cidades reais. Uma promessa futurista transformou-se em produto de mercado. Antes dessas autorizações serem concedidas, a empresa realizou mais de 40 mil voos de teste. Cada um deles serviu para validar sistemas, testar protocolos de emergência e verificar a confiabilidade em diferentes condições. 40 mil decolagens e pousos não significam perfeição absoluta, mas representam um grau de maturidade tecnológica que vai muito além de um estudo conceitual. Há também um argumento interessante do ponto de vista da segurança. O erro humano está entre as causas mais frequentes de acidentes aéreos no mundo. Fadiga, distração, estresse ou interpretação incorreta de instrumentos podem ter consequências fatais. Os desenvolvedores defendem que um sistema totalmente automatizado, que não se cansa e não reage emocionalmente, pode, em certos cenários, ser até mais robusto que uma aeronave tripulada. Sensores, sistemas redundantes e processamento contínuo de dados substituem aqui o fator humano. Com uma autonomia de aproximadamente 130 km por carga de bateria, a aeronave é ideal para trajetos urbanos e conexões entre bairros ou regiões próximas. E é exatamente aí que ela está sendo usada atualmente. Uma grande parte das operações ocorre no setor turístico. Visitantes têm a oportunidade de observar cidades ou paisagens naturais do alto. Além disso, autoridades testam aplicações em monitoramento, inspeções e até em operações de emergência. Mas essas aplicações iniciais são apenas o começo. A visão de longo prazo é muito mais ampla. A ideia é criar uma rede de táxis aéreos que possam ser solicitados por aplicativo, semelhante aos serviços de transporte por carro, mas agora na terceira dimensão. Em vez de ficar preso no trânsito, uma aeronave poderia percorrer em poucos minutos uma distância que no solo levaria 45 minutos ou mais. E aqui entra novamente o papel do Estado. Enquanto muitos países dependem de iniciativas isoladas de empresas privadas, na China, a economia de baixa altitude foi oficialmente incluída no Plano Nacional de Desenvolvimento. No relatório anual do governo de 2024, esse setor foi explicitamente citado como novo motor de crescimento, no mesmo nível que mobilidade elétrica e energias renováveis. E isso tem consequências profundas. Quando um setor aparece em um documento estratégico desse nível, seguem-se medidas políticas, programas de incentivo e metas regionais. Governos locais são encorajados a criar infraestrutura adequada, desde áreas de pouso até centros de manutenção e sistemas digitais de gerenciamento de tráfego aéreo. Não está sendo criado apenas um produto, está sendo construído um ecossistema inteiro. Até 2025, cerca de 57 mil empresas na China estavam ativas nesse setor de baixa altitude. A meta econômica para o ano gira em torno de 1,5 trilhão de yuans. E até 2035, esse número deverá alcançar 3,5 trilhões. Isso não é entusiasmo tecnológico passageiro, política industrial coordenada. Mas a história não termina aqui, porque o táxi aéreo totalmente autônomo é apenas uma das respostas para a pergunta de como a mobilidade poderá mudar no futuro. Ao lado desse conceito puramente aéreo, existe na China uma segunda abordagem
abordagem, quase o contraponto filosófico da primeira. Enquanto um modelo depende inteiramente de uma rede vertical de decolagem e pouso, o outro combina estrada e ar em um único veículo. Esse conceito foi desenvolvido por uma empresa com raízes na mobilidade elétrica e na indústria automobilística tradicional. A ideia recebeu um nome grandioso, algo como um porta-aviões terrestre. Imagine uma van futurista de 6 rodas, que circula normalmente pelas ruas e pode ser estacionada em uma garagem comum. Mas, na parte traseira, esconde-se um módulo de voo compacto. Quando você decide voar, a parte traseira se abre, o módulo sai, seus rotores se desdobram e ele decola verticalmente. A infraestrutura necessária é integrada ao próprio veículo. Você não precisa de vertiportos em cada esquina, não precisa de terminal específico. Você estaciona, alterna de modo ou permanece no sistema e decola exatamente dali. Após o pouso, o módulo é recolhido e você continua a viagem como em um carro comum. O conceito de controle promete ser simples, com treinamento mínimo necessário. A empresa afirma que uma instrução básica levaria apenas alguns minutos. Se isso será viável do ponto de vista regulatório no longo prazo, é outra questão, mas a ideia central é clara. Mobilidade não será mais dividida em solo e ar. Ambas se fundem em um sistema flexível. Energeticamente, o conceito também é interessante. A van possui uma grande bateria, que não apenas alimenta o deslocamento terrestre, mas também pode recarregar o módulo de voo várias vezes. Teoricamente, seria possível realizar vários voos curtos sem depender de infraestrutura externa de recarga. A autonomia na estrada ultrapassa 1.000 quilômetros, enquanto o módulo aéreo é destinado a distâncias menores. O preço ainda está claramente no segmento premium. Os primeiros modelos de produção foram apresentados no final de 2025, com milhares de pré-encomendas. As entregas estão previstas para 2026, após a conclusão das aprovações regulatórias. Como em muitas tecnologias, a redução de custos pode ocorrer com aumento de escala e concorrência. Mas, independentemente de qual dos dois modelos prevaleça no longo prazo, o impacto vai muito além de um novo brinquedo tecnológico para pessoas ricas. A verdadeira transformação está na estrutura das cidades. Durante séculos, cidades cresceram ao longo de estradas. As vias definem onde se constrói, onde se mora, onde se trabalha. Cada nova estrada deveria aliviar o tráfego e frequentemente criou ainda mais congestionamento. Planejadores urbanos conhecem bem o fenômeno. Novas capacidades geram nova demanda. O seu espaço aéreo abaixo de 1.000 metros, por outro lado, é amplamente subutilizado. Não há semáforos, não há cruzamentos, não há buracos. Claro, ele também precisará ser organizado, mas abre uma dimensão completamente nova. Um trajeto que leva 45 minutos no solo pode ser reduzido para 10 minutos no ar. Para serviços de emergência, isso significa tempo de resposta mais rápido. Para regiões remotas, melhor acesso a hospitais, mercados e serviços públicos. Em um país geograficamente diverso, com montanhas, rios e extensas áreas rurais, o acesso aéreo pode reduzir desigualdades estruturais. Não se trata apenas de ir mais rápido do ponto A ao ponto B. Trata-se de redefinir distância. Quando o tempo deixa de estar preso a estradas lineares, mudam-se oportunidades econômicas, modelos de moradia e distribuição de empregos. Distâncias de deslocamento tornam-se relativas. Regiões consideradas isoladas podem passar a ser percebidas como apenas alguns minutos de voo. Há também uma dimensão psicológica. Durante décadas, voar foi algo reservado a pilotos altamente treinados. A ideia de embarcar em uma aeronave sem controle humano exige confiança, mas elevadores já foram operados por atendentes. Trens exigiam operadores em cada vagão. Hoje, em várias metrópoles, metrôs totalmente automáticos circulam sem condutor. A transição de isso é impossível para isso é normal muitas vezes acontece mais rápido do que imaginamos. A tecnologia para voo elétrico autônomo já existe. As estruturas regulatórias na China já estão estabelecidas. A produção industrial está começando. A pergunta não é mais se esses sistemas um dia farão parte do cotidiano. A pergunta é:
Quão rápido? E quais cidades terão coragem de construir as primeiras redes amplas? Agora eu te pergunto, você entraria hoje em um táxi aéreo totalmente autônomo ou precisaria de alguns anos para confiar na tecnologia? Se você quiser, eu continuo com a próxima parte, aprofundando os riscos, a geopolítica e o impacto global dessa revolução. Quando olhamos para tudo isso, certificações oficiais, dezenas de milhares de voos de teste, apoio estatal estratégico, desenvolvimento industrial em larga escala, percebemos que não estamos mais falando de uma fantasia tecnológica distante. Estamos falando de uma mudança estrutural que já começou. Mas toda revolução tecnológica levanta três grandes perguntas. É segura? É escalável? E é aceitável para a sociedade? No quesito segurança, sistemas autônomos têm vantagens claras. Eles não se distraem, não se cansam e não tomam decisões emocionais. Trabalham com sensores, redundâncias e processamento constante de dados. Ao mesmo tempo, dependem completamente de software, comunicação estável e energia confiável. Nenhum sistema é infalível. A diferença é que o risco muda de natureza. Sai o erro humano direto, entra o risco tecnológico sistêmico. Sobre escalabilidade, o verdadeiro desafio começa quando não falamos mais de dezenas, mas de centenas ou milhares de aeronaves operando simultaneamente sobre uma cidade. Isso exige uma infraestrutura digital tridimensional extremamente sofisticada, rotas dinâmicas, coordenação automática em tempo real, monitoramento constante. É possível, mas exige integração entre tecnologia, governo e planejamento urbano. E então vem talvez o ponto mais decisivo: a aceitação. As primeiras pessoas que entraram em um elevador sem operador provavelmente sentiram hesitação. As primeiras que usaram um metrô sem motorista também. Hoje, isso é normal. Confiança tecnológica é construída através de repetição, experiência positiva e tempo. O mesmo acontecerá aqui. Inicialmente, os voos turísticos geram curiosidade. Depois vêm aplicações especializadas, inspeção, monitoramento, resgate. Em seguida, transporte executivo. E só então, talvez, mobilidade cotidiana acessível. Essa evolução raramente acontece de forma explosiva. Ela avança em etapas, mas quando atinge massa crítica, a percepção muda rapidamente. Geopoliticamente, o movimento da China é estratégico. Quem estabelece padrões cedo, quem constrói cadeias produtivas completas e domina plataformas digitais, tende a influenciar as regras do jogo global. Foi assim com trens de alta velocidade. Foi assim com energia solar. Pode ser assim também com mobilidade aérea urbana. Isso não significa que outros países não estejam trabalhando em soluções semelhantes. Estão, mas neste momento, o símbolo do avanço está na China. Um táxi aéreo autônomo certificado, testado dezenas de milhares de vezes e já em operação comercial. Talvez daqui a algumas décadas, olhemos para este período como o início da mobilidade tridimensional urbana. Talvez nossos filhos considerem normal chamar um voo urbano pelo celular, como hoje chamamos um carro por aplicativo. Ou talvez a tecnologia evolua de outra forma, combinando solo e ar de maneiras ainda mais inesperadas. A verdadeira pergunta não é apenas se a tecnologia funciona, é se estamos prontos para repensar completamente a forma como nos movemos. Porque no momento em que a distância deixa de ser medida apenas por estradas, o mapa mental das cidades muda, o valor do tempo muda, a ideia de proximidade muda. E agora eu deixo a pergunta final com você. Se amanhã aparecesse no seu aplicativo a opção de pedir um táxi aéreo totalmente autônomo, você tocaria no botão ou preferiria observar por mais alguns anos enquanto outros testam o futuro primeiro?